Glória a Deus. Irmãos, hoje é o dia 33 da nossa caminhada dos 40 dias de milagre. Você pode glorificar o Senhor por isso? Olha, já foram mais de um mês, 33 dias. E a partir de hoje, nós começamos uma semana muito especial, que é a Semana do Poder. Imagina só, pastora, mas já tem sido sobrenatural tudo que Deus tem feito na nossa vida até agora. Imagina agora que nós entramos na Semana do Poder, o que é que Deus vai fazer na nossa vida? Pensa nisso. Olha, o Senhor, Ele é Deus de surpresas. O Senhor é Deus que realiza algo novo todos os dias. Sabe por que esta semana é a Semana do Poder? Porque nem todas as igrejas estão fazendo culto, oração todos os dias. Foi algo que foi sugerido, mas nem todas as igrejas igrejas que foram desafiadas. Algumas igrejas, como a nossa, não são todas as igrejas que tiveram este desafio, que tem um povo corajoso como o nosso, que tiveram esta coragem de abrir a igreja todos os dias. Por isso foi sugerido que na última semana tivesse culto todos os dias. Mas, irmãos, a nossa igreja, este povo, é um povo corajoso, é um povo ousado, é um povo de oração, e nós estamos aqui há 33 dias, e esta semana, se o Senhor já tem derramado a presença dele há 33 dias, pensa só o que ele vai fazer na Semana do Poder. Irmãos, eu não tenho ideia, mas eu creio que vai ser sobrenatural. Você crê nisso? Então diga assim para quem está do teu lado: a Semana do Poder é imperdível. Eu creio em nome de Jesus, amém? Então, irmãos, nós estamos na reta final, mas o Senhor tem falado fortemente ao meu coração. E algumas pessoas têm perguntado assim para mim: pastora, a gente vai parar de orar? Pastora, a gente vai parar de orar? E eu vou responder isso para vocês daqui uns dias. Fica aí a deixa. Será que a gente vai parar de orar? Será que a igreja do Senhor vai parar de orar? Será que tem alguém aí falando, ai, não aguento mais, quero parar logo de orar? Daqui uns dias aí eu vou responder isso para você. Eu tenho perguntado para o Senhor: Senhor, o Senhor quer que a gente pare de orar? Tá bom de orar, Senhor? Daqui uns dias o Senhor vai trazer a resposta para nós. Mas enquanto isso, neste momento nós vamos meditar na palavra de Deus, que está em Neemias, capítulo 1, versículo 1. Neemias, capítulo 1, versículo 1. Enquanto você abre na sua Bíblia, ou então você acompanha na projeção, o tema da mensagem de hoje é: lute pela sua família. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza. Irmãos, Neemias, profeta Neemias, ele estava trabalhando como copeiro na fortaleza do rei. Ele tinha um cargo privilegiado. Aqui a palavra de Deus, conforme nós lemos, conta que ele morava na fortaleza do rei, num lugar confortável, protegido, na cidade de Suzã, cercado por muralhas. Então nós entendemos já de início
que o profeta, ele estava numa posição de proteção, ele estava numa proteção de conforto, ele estava numa proteção de privilégio. E eu quero comparar a posição de Neemias com a nossa posição. Vamos pensar na posição de Neemias com cada um de nós hoje aqui. Quem se sente hoje privilegiado neste lugar? Quem se sente protegido? Quem se sente aqui privilegiado em ter a presença do Senhor neste lugar? Quem aqui é agradecido porque um dia o Senhor Jesus te escolheu, te alcançou, salvou a tua vida, mudou o teu coração, te libertou, transformou a tua vida? Diga glória a Deus. Irmãos, nós estamos como Neemias. Nós estamos protegidos pelo Senhor. Nós estamos como numa fortaleza, não só pensando nessas paredes, mas espiritualmente falando, nós estamos guardados, protegidos, debaixo do esconderijo do Altíssimo. Nós estamos principalmente nesse tempo que estamos vivendo, debaixo de uma graça, debaixo de um poder sobrenatural. Deus tem sido bom, Deus tem movido as nossas vidas, o poder de Deus tem sido grande em nosso meio. É verdade ou não é? Nós estamos como Neemias, cercado por muralhas, cercado por um ambiente confortável. Nós não temos do que reclamar. Por mais que talvez nós venhamos ter problemas, lutas e dificuldade, Deus tem cuidado de nós. É verdade ou não é, irmãos? Você pode agradecer ao Senhor porque Ele tem cuidado de nós. Você pode dar graças a Deus. E assim era Neemias. Ele estava lá, confortável, guardado, protegido, cercado por muralhas, do lado do rei, na cidade de Suzã. E aí, vamos ler o que acontece na sequência no versículo 2. Hanani, um dos seus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei. Diga assim: Neemias perguntou. Guarda isso. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Então Neemias estava lá no castelo, cercado por muralhas, do lado do rei, confortável, numa boa posição, num bom emprego. E de repente chegam seus irmãos. E quando chegam os seus irmãos, ele pede notícias a respeito da sua família, do seu povo. Ele fala assim: e aí, gente, como é que está o nosso povo? Como é que está a nossa família lá em Jerusalém? Como é que está a nossa cidade? Neemias, a gente não tem boa notícia para você. A nossa família, o nosso povo, a nossa cidade está em sofrimento e humilhação. A nossa cidade está toda destruída. Jerusalém foi destruída, foi derrubada. Ela foi destruída pelo fogo. Os portões foram queimados, as muralhas estão todas caídas. Está todo mundo na miséria. Está todo mundo sofrendo. Enquanto isso, Neemias vivia protegido por muralhas, do lado do rei,
num bom emprego, numa boa posição, num conforto, numa vida tranquila. E lá fora, a sua família estava sofrendo. Irmãos, a mensagem de hoje ela é muito simples, ela é objetiva, mas que vai fazer a gente refletir um pouquinho. A mensagem de hoje vai fazer cada um de nós pensarmos o quanto nós estamos interessados e preocupados com a nossa família e com as pessoas que nós amamos, que estão do lado de fora das muralhas. Enquanto nós estamos aqui, num ambiente tão abençoado, num ambiente tão prazeroso, num ambiente tão sobrenatural, enquanto nós estamos aqui num ambiente de celebração, de alegria, de paz, enquanto nós estamos aqui num ambiente de cura, num ambiente de libertação, enquanto nós estamos aqui num ambiente sobrenatural, aonde Deus ele se manifesta, enquanto nós estamos aqui num ambiente confortável, num ambiente protegido, do lado de fora do esconderijo do Altíssimo, do lado de fora deste ambiente tão abençoado, nós temos familiares, pessoas amadas e queridas, que estão sofrendo, que estão na miséria, não só financeira, mas que estão na miséria emocional, que estão vivendo enfermas espiritualmente, que estão com as suas famílias se desmanchando, casamentos se desfazendo, que estão perdendo a sua vontade de viver, que estão sem esperança, que estão sofrendo por causa de um vício, que estão vivendo debaixo de idolatria. E o que nós estamos fazendo a respeito disso? Será que nós estamos interessados e preocupados com essas pessoas? A palavra de Deus diz, conforme nós lemos, que Neemias perguntou e ele teve uma resposta. Como é que eles estão? E a resposta não foi muito boa. Deus tem falado muito ao meu coração a respeito da igreja, de cada um de nós. Quando eu falo nós, não é só vocês. Nós é nós. Precisamos sair dessas 4 paredes e começar a se interessar, e começar a pensar, e começar a perguntar: como estão aqueles que estão lá de fora? Mais do que compaixão, irmãos, nós precisamos ter envolvimento. Mais do que sentimento, nós precisamos começar a nos envolver. Envolvimento representa ação, atitude. E aí a gente vê uma ação de Neemias a respeito disso. Quando Neemias recebe notícias da sua família, Neemias, não está legal não. Neemias, a cidade está arrasada. O nosso povo está em miséria. O nosso povo está doente. O nosso povo está arrasado. No versículo 4, olha o que ele diz. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Aqui fala de sentimento.
Às vezes a gente sente compaixão, a gente fica triste. Mas mais do que compaixão, é necessário envolvimento. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Mais do que compaixão, é necessário se envolver com a causa. Ele só não ficou chorando. Ele chorou. Ele sentiu a dor daquelas pessoas, mas ele se envolveu com aquela causa. E ele falou: eu vou lutar e vou fazer algo a respeito. E ele estabeleceu um propósito em favor da sua nação. Era o seu povo. E ele começou a clamar, a jejuar e a orar em favor da sua nação. Quem está entendendo diz amém. Irmãos, a primeira coisa que a gente pode começar a fazer para lutar em favor da nossa família e das pessoas que nós amamos é estabelecer um propósito espiritual por elas. É o envolvimento espiritual, é o compromisso espiritual. A pessoa que quer salvar a família, quer salvar o marido, quer tirar os filhos das drogas, quer ganhar alguém para Jesus, é se envolver espiritualmente e não desistir. Pastora, mas já faz tempo que eu oro. Continuo orando. Aqui fala de dias. Tem pessoas que talvez oram há anos, mas não importa. É preciso se envolver espiritualmente. Aí depois ele continua. Se você depois lê com mais tempo na sua casa, traça aqui a oração que Neemias fez. Mas lá no versículo 6 diz assim, que os teus ouvidos, é a oração que ele está fazendo, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, diga assim, nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Aquele povo estava nessa situação porque eles haviam pecado, eles haviam cometido idolatria, eles haviam se voltado contra outros deuses, eles haviam virado as costas para o Senhor. E Neemias, quando ele vai clamar a Deus, quando ele vai interceder pelo seu povo, ele pede perdão para a sua nação, ele pede perdão para Deus pela sua nação, e ele diz assim: Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, sim, eu e o meu povo pecamos. Parece que Neemias, ele está sendo assim, está tendo uma atitude grandiosa, falando assim, olha como ele se inclui na oração, olha como ele se coloca como um pecador. Ô, irmão, é lógico que ele se coloca, ele também é um pecador. Ou não é? Ele era um ser humano. Sabe o que acontece às vezes? Quando a gente olha para alguém que ainda não foi alcançado por Jesus, a gente enxerga todos os defeitos daquela pessoa. E a gente não enxerga os nossos defeitos. E realmente, quando a gente vai orar por alguém, quando a gente vai interceder por alguém,
Quando a gente está tentando ganhar alguém para Jesus da nossa família, a gente consegue enxergar muitos defeitos. Ah, ele bebe, ele fuma. Ah, tem a vida errada. Trai a esposa. Fala palavrão. Como se nós não tivéssemos erro. Neemias faz certinho, ele fala assim: o meu povo, ele errou, mas eu também erro. Às vezes nós cometemos o erro de só colocar o julgamento naquelas pessoas que não foram alcançadas, como se nós, por sermos já salvos, não tivéssemos erro e não tivéssemos pecado. Essa oração de Neemias, irmãos, nos ensina a sempre pensar: será que também essa pessoa ainda não foi alcançada porque nós não estamos orando o suficiente? Será que nós estamos nos esforçando o suficiente, chorado o suficiente para que esta pessoa tenha sido alcançada? Será que como cristão, estamos dando testemunho de cristão para que esta pessoa esteja vendo Cristo em nós? Percebe que quando ele fala: Senhor, perdoa Sim, eu e o meu povo temos pecado. Quando ele vai orar pelo povo, ele também ora por ele. Porque muitas vezes a gente quer ganhar as pessoas para Jesus, mas será que o nosso comportamento condiz? Será que o que a gente quer que as pessoas vejam é aquilo que está na palavra? Será que temos sido exemplo de amor? Será que as pessoas têm visto Cristo em nós? Queremos que as pessoas venham para Cristo, mas Cristo tem sido demonstrado em nós? Nesses 40 dias de clamor, qual é a nossa preocupação? O meu milagre? Os meus problemas? Os meus interesses? Ou será que nós estamos chorando, clamando pelos que estão lá fora? Percebe que muitas vezes nós pecamos porque estamos pensando somente no nosso conforto, no conforto da nossa família, e não estamos pensando em quem sofre lá fora? Será que não existe ressentimento, mágoa, quebra de relacionamento, porque talvez você ajudou alguém, talvez você investiu na vida de alguém, talvez você acreditou em alguém e essa pessoa não foi grata? E aí agora você ouve essa palavra. Você tem orado, você tem chorado por esta pessoa, e você talvez pensa assim: pastora, sinceramente eu não tenho. Sinceramente eu não acredito mais nessa pessoa. Essa pessoa me magoou, essa pessoa me feriu. Sinceramente, pastor, eu não tenho chorado por ela. Sinceramente, eu não tenho pensado na minha família, eu me afastei da minha família. Porque eu ajudei e eu não fui reconhecida. Mas eles estão lá fora. Eles estão lá fora. Por isso, irmãos, talvez seja necessário pedir perdão.
além de pedir perdão por eles, talvez seja necessário a gente pedir perdão por ter se esquecido deles, por ter negligenciado, por ter pensado mais em nós do que no sofrimento deles. Se o Senhor está falando ao teu coração, diga aleluia. Pastora, por que a senhora está falando nisso nesse período de 40 dias de milagre? Sabe por quê, irmãos? Porque não existe sucesso. Não existe sucesso na vida de ninguém se não houver uma família restaurada. Não existe alegria nenhuma dentro de uma casa. Pode ter dinheiro, pode ter carro novo, mas se não houver um casamento restaurado, se não houver filhos emocionalmente saudáveis, nenhum dinheiro no mundo vale a pena e pode comprar uma família abençoada. Quem concorda comigo? Não existe alegria maior do que uma casa abençoada, um casamento abençoado pelo Senhor. Não existe alegria maior do que um marido sendo alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Não existe alegria maior do que um filho sendo liberto das drogas. Por isso nós estamos aqui hoje. Eu poderia falar muito mais aqui do que Neemias tem para nos ensinar. Mas eu estou aqui hoje para fazer com que a igreja venha despertar a ter um compromisso espiritual com a nossa família. Nós temos a nossa missão de levar o Evangelho ao mundo todo. Mas o nosso maior e primeiro e mais importante ministério é a nossa família. Começando dentro da nossa casa e depois se estendendo aos nossos familiares. Irmãos, nós precisamos pensar como Neemias. Ele falou: eu não aceito a minha cidade em ruínas, eu não aceito ver a minha cidade assim, eu vou fazer alguma coisa. E depois, se você continuar lendo, conta que ele foi lá e pediu licença do seu trabalho, ele deixou todo o seu conforto e foi lá, naquele lugar, para reconstruir a cidade, para ajudar a sua família. Ele se posicionou. E nós também precisamos nos posicionar e não se conformar em perder a nossa família para este mundo. Em perder a nossa família para o inimigo, para o vício, para a idolatria, para o divórcio, para a miséria. Não podemos perder a nossa família para o inferno. Não adianta brigar. Não adianta ficar falando. Não adianta ficar reclamando. Vamos usar essa primeira estratégia que Neemias nos ensinou. Vamos orar, vamos jejuar, vamos clamar. Porque eu creio em um Deus que realiza o sobrenatural. Sexta-feira uma irmã falou assim para mim: pastora, há muitos e muitos anos eu tenho falado para alguém da minha família, para ela voltar para a igreja. Eu tenho falado, você tem que voltar para a igreja, você tem que voltar para a igreja, você tem que voltar para a igreja, você tem que voltar para a igreja. E nunca deu resultado. Eu parei de falar. Mas eu continuei orando. E um dia a pastora, em alguma mensagem, falou assim: termina o culto, liga para
alguém que você ama e diga para essa pessoa assim: ó, eu te amo. Libera amor. Diga o quanto você a ama. E ela começou a fazer isso. Olha, eu te amo, você é importante para mim. Ela começou a reforçar essas palavras, afirmar essas palavras de amor. E um dia desse a pessoa falou assim: ó, fala para mim que dia que é o culto que eu vou na igreja com você. E ela falou: ué, o que aconteceu? Eu não falei nada, eu parei de falar. Sabe por quê, irmãos? Porque tem um Deus que trabalha, tem um Deus que muda corações, tem um Deus que age. Sexta-feira, durante esses dias, a Paula, ela trouxe um menininho de 10 anos na oração. Quem vem de quinta-feira, acho que viu aqui. Um menininho de 10 anos que chegou e falou assim: pastora, eu vim aqui pedir oração para minha mãe que está com depressão. Quem lembra desse menininho que sentou aqui na frente, o Isaac? O Thales estava aí, né? E ele falou: quero pedir oração para minha mãe que está com depressão. Essa moça faz 29 anos que foi batizada aqui. E ela não saía mais de casa. E ele veio aqui, pediu oração para a mãe dele, encheu a mão de óleo, chegou na casa dela, orou, ungiu a mãe, e nós pegamos o telefone, e um dia antes eu liguei para ela, conversei com ela, orei por ela e falei: ó, sexta-feira você vem para a igreja, porque Deus vai te restaurar. Falei: você foi batizada há 29 anos atrás, e depois de 29 anos o seu filho parou na mesma igreja para pedir oração para você. E ela falou: pastora, é difícil de eu sair, mas eu vou dar um jeito. Eu falei: você vai vir e você vai ser liberta. Sexta-feira ela chegou aqui. E os irmãos reconheceram a Sheila da Ogis, os irmãos aqui reconheceram ela. 29 anos depois ela estava aqui. Ela estava aqui, trouxe uma amiga. A amiga recebeu oração, recebeu libertação, tomou a decisão de se batizar. A Priscila, chama Priscila, foi restaurada, estava com o coração cheio de alegria, porque o Senhor é Deus de restauração. Por isso, irmãos, nós não podemos desistir das pessoas. Olha o que um menino de 10 anos fez. Ela falou: pastor, eu estava desistindo da vida. Eu estava já pensando em tirar a minha vida, porque eu não tinha mais o que fazer. Uma mãe de 42 anos, que tinha um filho de 10 e uma menina de 4. Que tinha já se batizado, conhecia o evangelho, mas que tinha se perdido. Mas a gente não pode desistir. Estava lá fora. Você tem pessoas assim na sua família. Eu tenho pessoas assim. E a gente precisa lutar por eles. A gente não pode ficar aqui sentado só curtindo, irmãos. A presença de Deus é muito boa, mas essas pessoas também precisam experimentar isso. A gente precisa trazer eles para cá. Para isso a gente precisa lutar, orar, clamar, jejuar, e eu creio que vai trazer resultado. Quem está disposto a fazer isso? Esta semana é a semana-chave. Se você pode vir uma vez, você vai vir uma vez na semana, com um propósito muito específico. Você teve 33 dias para vir, para orar, para clamar, para pôr os seus pedidos, mas eu queria que essa semana você viesse com um objetivo muito específico, de vir buscar pela tua família, de vir clamar. Tem pedido aqui, você pode levar 3, 4, você pode trazer foto, você pode trazer peça de roupa, mas você vai vir clamar pela tua família. Esta semana, se você desejar, se você puder, você vai jejuar pela tua família. Falta uma semana para o batismo. Eu creio
que o Senhor pode ainda alcançar pessoas da tua casa para batizar. Eu creio. Não sei se você crê, mas eu creio. Se você pode vir 2, 3. Tem gente, irmãos, que está vindo ao aquário, vai fazer propósito de 40 dias. Todo dia está vindo orar. De segunda até sábado. Nós vamos levantar um clamor pelas famílias, porque o inimigo não vai destruir nem a nossa casa, nem os nossos familiares. Por isso eu convido você para ficar de pé. E nós vamos, neste momento, levantar um clamor. Antes de orar, converse entre vocês. Lembre de pessoas que estão lá fora e fala assim, olha, lembra de fulano. Fala o nome deles entre vocês. Fala assim, ó, vamos lembrar de tal pessoa. Fala, ó, a gente precisa orar por ele, por ele. Fala o nome, fala aí entre vocês. Alinha a oração de vocês agora. Alinha a oração de vocês agora. Irmãos, é hora de guerrear. Porque Satanás não tem brincado não, viu? Satanás não tem brincado. Satanás não tem brincado. Ele tem se levantado para destruir. Começando pelas crianças. Ele tem começado pelas crianças. Ele não tem esperado nem crescer. Ele tem começado pelas crianças. Ele tem investido forte nas crianças, nos jovens. Ele tem já acabado com os casamentos. E nós vamos como família guerrear. Comece a lembrar dos seus entes queridos. Comece a lembrar. Se aqui tem pessoas, tem casais que têm vivido em crise. Se aqui tem casais que têm passado por lutas. Se aqui tem famílias que estão vivendo em problemas. No nome de Jesus. No nome de Jesus. O Senhor, Ele vai restaurar. Nós vamos orar. Nós vamos orar. É tempo de conserto. Casais, peçam perdão. Não saiam daqui sem o conserto, sem a reconciliação. Não deixe o inimigo continuar trabalhando na tua casa. Não deixe o inimigo continuar trabalhando no teu lar. Você está no lugar certo, você está no lugar da restauração. Filho, filha, se você tem tido desentendimento com teu pai, com a tua mãe, aqui é o lugar certo do conserto. Aqui é o lugar certo do conselho. Honra o teu pai e a tua mãe para que você tenha longos anos de vida. Honra o teu pai e a tua mãe para que você tenha longos anos de vida. Para que tudo vá bem na tua vida. Aqui é o lugar certo do conserto. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, através da tua palavra, nós queremos levantar um clamor. Levantar um clamor pelas famílias aqui representadas. São pessoas, ó Deus, que neste momento lembra dos seus pais, lembra dos seus irmãos, lembra dos seus cunhados, das suas cunhadas, dos seus avós, lembra dos seus filhos, dos seus maridos, das suas esposas, amigos, entes queridos, ó Pai, que ainda não foram alcançados. Assim como Neemias recebeu notícias do seu povo, estão pessoas, ó Pai querido, lá fora, que sofrem com enfermidades físicas, enfermidades espirituais, enfermidades emocionais, pessoas, ó Pai, escravas do pecado, escravas do vício. Pessoas, ó Pai, ainda que são cegas, enganadas por Satanás, que têm resistido ao Evangelho, que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. Primeiramente, ó Pai, nós pedimos perdão por negligência,
perdão, ó Pai querido, por talvez pensar somente em nós, pensar somente nas nossas prioridades, pensar somente, ó Pai, nos nossos problemas, mas nós queremos, ó Pai, como Neemias intercedeu, pediu perdão por si, mas também por sua família. Queremos, ó Pai querido, sair da linha de conforto dessas 4 paredes, ó Deus, e ir em busca daqueles que estão perdidos, daqueles que estão desamparados. Não queremos desistir da nossa família, não queremos desistir, ó Pai querido, daqueles que estão, ó Pai, sendo escravizados por Satanás. Quebra o orgulho, tira a mágoa, tira o ressentimento. Ó Pai querido, restaura relacionamentos quebrados, aonde houve uma ofensa, aonde os teus filhos foram alvo de ingratidão, aonde eles foram machucados, feridos, ó Pai, sara essas feridas, restaura o amor, restaura a compaixão, que nós possamos levantar um compromisso espiritual, um compromisso espiritual de alcançar, de salvar, de restaurar a nossa família, de ganhar a nossa família para Jesus Cristo. Nós não aceitamos, ó Pai, mais ninguém da nossa família sendo levada, sendo escravizada pelo inimigo. Nós profetizamos a nossa família sendo, ó Deus, alcançada, sendo batizada, sendo liberta de toda escravidão do mal. Salva as crianças, salva os jovens, salva os adultos. Restaura casamentos que estão quebrados, ó Pai. Restaura casamentos que a partir daqui, casais venham restaurar casais, crianças venham salvar crianças, jovens venham salvar jovens, que através de nós, famílias venham restaurar famílias, em nome de Jesus. A tua família, a tua casa vai ser um instrumento de salvação. Quem quer fazer da tua casa um instrumento de salvação? Começa a dizer: Senhor, eu quero abrir a minha casa, para que a minha casa seja um instrumento de salvação. Eu quero fazer com que a minha casa seja um instrumento de salvação. Eu quero colocar, ó Deus, a minha casa à disposição para ser um instrumento de salvação. Eu quero fazer com que os meus parentes entrem na minha casa e ouçam o Evangelho. Eu quero levar os meus familiares para minha casa e eles venham receber a palavra de salvação. Eu quero promover, ó Pai querido, promover almoço. Eu quero promover, ó Deus querido, um café da manhã. Eu quero chamar os meus parentes para tomar um café, para comer um bolo e ter a oportunidade de falar a palavra da vida eterna, o Evangelho de Cristo. Eu quero, ó Pai, através da minha família, levar a salvação para os meus familiares. Diga assim: eu quero ser uma bênção para a minha família. Eu quero ser uma bênção para a minha família. Aleluia.